Mariana Souza esfregou os olhos vermelhos enquanto esperava o elevador do grande Palace Hotel. 36 horas de plantão deixaram marcas profundas em seu rosto jovem. Aos 28 anos, ela já carregava a responsabilidade de dezenas de vidas em suas mãos todos os dias. Na bolsa, o jaleco amassado e as anotações da residência em cardiologia que precisava revisar no dia seguinte. Só preciso dormir, murmurou para si mesma quando as portas do elevador se abriram. Seu corpo implorava por descanso. Tinha economizado por meses para se dar esse luxo. Uma noite em um hotel decente, longe do barulho do alojamento médico, antes de iniciar outro ciclo exaustivo de plantões. Uma extravagância necessária para sua sanidade. Enquanto o elevador subia, ela pensou em seus pais no interior de Minas Gerais, que sacrificaram tudo para que ela pudesse estudar medicina. Cada hora de sono perdido era uma homenagem silenciosa a eles. No 15º andar, Mariana arrastou-se até o quarto 1507, jogou a mala no chão e desabou na cama sem nem trocar de roupa. Em segundos, estava dormindo profundamente. Fernando Torres ajustou a gravata de seda italiana enquanto observava a festa da sua empresa pelo salão de festas do Grande Palace Hotel. Aos 35 anos, tinha construído um império imobiliário que fazia seu nome ser mencionado nas principais revistas de negócios do país. O evento comemorava o fechamento de mais um projeto milionário, um complexo de luxo na zona sul do Rio. Mais uma taça, Sr. Torres? Um garçom se aproximou com uma bandeja de champanhe francês. Fernando acenou que sim, pegando sua quinta ou sexta taça. Já havia perdido a conta. Diferente de Mariana, Fernando não precisava se preocupar com acordar cedo. Seu assistente cuidaria de qualquer compromisso inconveniente da manhã seguinte. A vida lhe sorria, mas por trás do sorriso confiante, escondia-se um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Fernando, venha! Vamos comemorar adequadamente, gritou Pedro, seu sócio, cercado por pessoas influentes e belas que riam alto enquanto levantavam suas taças. O empresário sorriu. Esta era sua vida. Festas, negócios, poder. A rotina perfeita que ele havia construído meticulosamente, mas que às vezes parecia uma prisão dourada. Às 3 da manhã, Fernando cambaleava pelo saguão do hotel. A festa acabara, mas ele ainda não queria ir para casa. O álcool havia nublado sua mente sempre estratégica. Sr. Torres, deseja mais alguma coisa? Perguntou o recepcionista noturno, notando seu estado alterado. Meu cartão do quarto acho que perdi, murmurou Fernando, apoiando-se no balcão para não cair. O recepcionista, novo no hotel e intimidado pela presença do famoso empresário, rapidamente verificou o sistema. Houve uma confusão com os números. Em vez de verificar a reserva da suíte presidencial 1705, ele localizou o quarto 1507. Aqui está a sua chave, Sr. Torres. 15º andar, disse, entregando um cartão reserva. Fernando pegou o cartão e seguiu para o elevador, seu passo incerto denunciando seu estado. Ao chegar ao quarto indicado, demorou alguns segundos para conseguir passar o cartão corretamente. Quando a luz verde finalmente acendeu, ele empurrou a porta e entrou na escuridão. Sem acender as luzes, tirou os sapatos, a gravata e o paletó, deixando-os espalhados pelo chão. Em seguida, caiu pesadamente na cama, sem perceber que do outro lado havia um corpo já adormecido. Mariana, exausta como estava, nem sentiu o movimento. O cansaço acumulado de dias sem dormir direito a manteve em um sono profundo, alheia ao estranho que agora roncava ao seu lado. O quarto 1507 ficou em silêncio, guardando um segredo que, ao amanhecer, mudaria para sempre a vida de duas pessoas que nunca deveriam ter se conhecido. A médica dedicada e o empresário despreocupado, separados por mundos diferentes, agora dividiam não apenas uma cama, mas um destino que começava a se entrelaçar devido a um simples erro. Do lado de fora da janela, a cidade continuava sua rotina noturna, indiferente ao caos que se formaria quando o sol nascesse. As luzes dos prédios piscavam como testemunhas silenciosas de um encontro que nenhum dos dois jamais poderia ter planejado. Os primeiros raios de sol atravessaram a cortina mal fechada do quarto 1507. Fernando despertou com uma dor de cabeça lancinante, a boca seca e uma confusão mental que o impedia de reconhecer onde estava. Tentou sentar-se na cama,
mas o movimento brusco só intensificou a dor. Foi quando notou. Havia alguém ao seu lado. Que diabos? Murmurou, esfregando os olhos para ter certeza que não estava alucinando. Uma mulher de cabelos castanhos dormia profundamente, ainda usando roupas de trabalho amarrotadas. Fernando piscou várias vezes, tentando lembrar como tinha chegado ali, e, mais importante, quem era ela. Sua mente, entorpecida pela ressaca, não oferecia respostas. No mesmo instante, Mariana começou a despertar. Ao abrir os olhos e ver um homem desconhecido sentado em sua cama, o sono deu lugar ao pânico instantâneo. Ela pulou da cama com um grito abafado. Quem é você? Como entrou no meu quarto? Mariana agarrou o primeiro objeto que encontrou, um abajur, segurando-o como uma arma improvisada. Fernando levantou as mãos em sinal de rendição, tão confuso quanto ela. Calma, este é meu quarto. Ou pelo menos, eu achei que fosse. Seu quarto? Isso é absurdo. Eu fiz check-in ontem à noite. Este é o 1507. Fernando franziu a testa, tentando organizar seus pensamentos embriagados da noite anterior. Eu não me lembro direito. Acho que perdi meu cartão e peguei outro na recepção. Antes que Mariana pudesse responder, 3 batidas na porta interromperam a discussão. Ambos congelaram, olhando um para o outro com a mesma expressão de pânico. Serviço de quarto, anunciou uma voz masculina. Não pedimos nada, Mariana respondeu rapidamente. Desculpe incomodar, mas encontramos a carteira do Sr. Torres na recepção. Vim devolver pessoalmente. Fernando suspirou aliviado e caminhou até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para pegar sua carteira. Mas o funcionário, um jovem de aproximadamente 20 anos, arregalou os olhos ao reconhecer o famoso empresário desalinhado. Seu olhar curioso vagou para dentro do quarto, onde viu Mariana parada em pé, ainda segurando o abajur. Obrigado, Fernando disse secamente, fechando a porta. Meu Deus, isso é um pesadelo. Mariana deixou o abajur de lado e começou a andar em círculos. Como isso aconteceu? Eu nem te conheço. Olha, claramente houve um engano na recepção. Fernando tentou acalmá-la enquanto vestia o paletó amassado. Não aconteceu nada entre nós. Eu estava bêbado e me deram o quarto errado. E se alguém descobrir? Aquele funcionário nos viu juntos. Fernando deu de ombros. Relaxa, ninguém vai se importar com isso. 3 horas depois, Mariana estava no hospital, tentando se concentrar na ficha de um paciente, quando seu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens de números desconhecidos, notificações de redes sociais, até mesmo colegas de trabalho que nunca falavam com ela, estavam enviando links. Mariana, você precisa ver isso, sussurrou Camila, uma enfermeira, mostrando a tela do celular. O coração da médica parou. Era uma foto dela e Fernando no quarto de hotel. A manchete do site de fofocas dizia: Fernando Torres, magnata dos negócios, é flagrado com mulher misteriosa após festa. A foto, claramente tirada pelo funcionário do hotel, mostrava Fernando à porta e Mariana ao fundo, em uma composição que sugeria muito mais do que um simples engano. Isso não é o que parece, Mariana balbuciou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Naquele mesmo momento, o diretor do hospital chamou Mariana em sua sala. Seu rosto austero não escondia a desaprovação. Doutora Souza, o hospital preza pela discrição de seus profissionais. Essa exposição é problemática. Doutor Mendes, eu posso explicar. Foi um terrível mal-entendido. Espero sinceramente que seja. Estamos avaliando residentes para efetivação no próximo mês. Não precisamos de distrações. As palavras do diretor foram como uma punhalada. Todos aqueles anos de estudo, noites sem dormir, sacrifícios, tudo ameaçado por um erro que sequer foi seu. Fernando, por outro lado, estava em sua cobertura, observando a repercussão com relativa tranquilidade enquanto seu assessor de imprensa gerenciava a crise. É só mais um escândalo bobo, disse ao assessor. Semana que vem ninguém vai lembrar disso. Seu celular tocou. Era Pedro, seu sócio. Fernando, os investidores estão preocupados. Aquela família conservadora de Minas pode recuar do contrato. Precisamos de uma resposta mais substancial. Pela primeira vez, Fernando sentiu o peso da situação. Não era apenas sua imagem pessoal em jogo, mas negócios de milhões. O que sugere? Descubra quem é essa mulher e garanta que ela não vai criar problemas. Talvez um acordo de confidencialidade. Fernando desligou pensativo.
Até aquele momento não tinha considerado como a situação afetaria a desconhecida com quem dividira acidentalmente o quarto. Para ele, escândalos vinham e iam. Mas para uma pessoa comum, como seria? Seu celular voltou a tocar. Número desconhecido. Alô? Seu cretino! A voz feminina do outro lado transbordava fúria. Você destruiu minha reputação e minha carreira em menos de um dia. Era Mariana. E ela não estava disposta a ser apenas um dano colateral na vida de Fernando Torres. Como você conseguiu meu número? Fernando perguntou, surpreso com a ligação inesperada. Isso importa? Minha cara está em todos os sites de fofoca do país. A voz de Mariana tremia de raiva. Estão me chamando de affair do empresário nos corredores do hospital. Sabe quanto tempo levei para construir minha reputação aqui? Fernando suspirou, passando a mão pelos cabelos. Olha, sinto muito por isso, mas... Sente muito. Meu chefe acabou de me avisar que minha efetivação está em risco. Anos de estudo, plantões intermináveis. Tudo ameaçado porque você foi irresponsável. A acusação atingiu Fernando como um tapa. Normalmente, ele teria uma resposta pronta, uma maneira de inverter a situação a seu favor. Mas algo na voz dela, o desespero autêntico, o deixou sem palavras. Quero que você faça um pronunciamento público, agora, explicando exatamente o que aconteceu. Mariana continuou, sem meias palavras. Não é tão simples assim, Fernando respondeu cautelosamente. Tenho que considerar os investidores, a imagem da empresa. E a minha imagem, minha carreira, isso não importa? A ligação terminou abruptamente quando Mariana desligou. Fernando ficou olhando para o telefone, um sentimento incômodo crescendo dentro dele. Não estava acostumado a considerar o impacto de suas ações na vida dos outros. No dia seguinte, Mariana chegou ao hospital mais cedo, esperando evitar os olhares curiosos. Não funcionou. Onde quer que fosse, as conversas cessavam quando ela entrava e recomeçavam em sussurros assim que saía. Uma enfermeira mais ousada chegou a perguntar como era namorar um bilionário. Durante a visita aos pacientes, Mariana notou que até mesmo alguns deles a reconheceram da notícia. Um senhor idoso comentou com um sorriso malicioso. Doutora, a senhora precisa descansar mais. Essas olheiras... Ela forçou um sorriso profissional, mas por dentro estava fervendo. Checou seu celular durante o intervalo. Nenhum comunicado de Fernando desmentindo o caso. Apenas mais especulações e rumores se espalhando. Foi quando ela viu a notícia. Fernando Torres participará de reunião com investidores internacionais hoje à tarde, na sede da Torres Empreendimentos. Uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia louca, impulsiva, completamente fora de seu comportamento habitual. Mas Mariana estava desesperada. A Torres Empreendimentos ocupava um arranha-céu espelhado no centro financeiro da cidade. Mariana entrou no lobby imponente, sentindo-se pequena em seu jaleco branco entre executivos de terno. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista, avaliando-a de cima a baixo. Preciso falar com Fernando Torres, é urgente. A recepcionista sorriu com educada condescendência. O Sr. Torres está em reunião e não pode ser interrompido. Se quiser agendar, diga que é Mariana Souza. Ele vai me atender. Sinto muito, mas sem agendamento. A mulher misteriosa do hotel. Tenho certeza que ele vai querer me ver antes que eu fale com a imprensa esperando lá fora. Não havia imprensa alguma, mas o blefe funcionou. A recepcionista, subitamente alerta, fez uma ligação rápida. Minutos depois, Mariana era escoltada ao elevador exclusivo que levava ao andar da presidência. No 400º andar, ela foi conduzida por um corredor de mármore até uma sala de reuniões com paredes de vidro. Lá dentro, Fernando e mais 5 executivos conversavam ao redor de uma mesa oval. Sem hesitar, Mariana abriu a porta. Todas as cabeças se viraram para ela. Preciso falar com o Sr. Torres, ela anunciou, com uma calma que não sentia. Agora. Fernando levantou-se claramente tenso, mas mantendo a compostura. Senhores, me deem um momento, por favor. Ele conduziu Mariana até seu escritório particular, fechando a porta atrás deles. A sala era ampla, com uma vista panorâmica da cidade. Isso é loucura, ele disse finalmente. Invadir minha empresa durante uma reunião? Loucura é você arruinar minha reputação e não fazer nada a respeito? Mariana retrucou, seu controle emocional finalmente cedendo. Passei a noite acordada, preocupada com o meu futuro, enquanto você provavelmente dormiu tranquilo na sua cobertura. Fernando a observou, surpreso pela intensidade.
Ela não era como as pessoas que normalmente o confrontavam. Advogados calculistas, empresários rivais, jornalistas oportunistas. Havia uma sinceridade em sua indignação que o desarmou. Estou tentando gerenciar isso da melhor forma. Não, você está tentando minimizar os danos para você e sua empresa sem se importar comigo. O que exatamente você quer que eu faça? Mariana respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Uma coletiva de imprensa, hoje. Explique que foi um erro do hotel, que você entrou no quarto errado porque estava bêbado e que nunca tivemos qualquer envolvimento. Fernando ponderou por um momento, observando-a com curiosidade. A maioria das pessoas que cruzavam seu caminho queriam algo dele. Dinheiro, contratos, favores. Ela só queria sua verdade. Isso pode complicar algumas negociações, ele respondeu finalmente. E a alternativa? Esperar que eu simplesmente aceite ser tratada como sua aventura da semana? Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de determinação. Se você não limpar meu nome, farei isso por conta própria. E acredite, você não vai gostar da maneira como farei. Algo mudou no olhar de Fernando. Não era raiva pela ameaça, mas algo mais próximo de admiração. Pouquíssimas pessoas ousavam enfrentá-lo assim. Tudo bem, ele disse suavemente. Vou resolver isso. Mariana não esperava uma rendição tão rápida. Promete? Palavra de Torres, ele respondeu estendendo a mão. Quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, algo estranho aconteceu. Um segundo de hesitação, um contato que durou um pouco mais que o necessário. Ambos sentiram e ambos ignoraram. 3 dias se passaram desde o confronto no escritório de Fernando. Mariana estava no vestiário do hospital, trocando-se após um plantão exaustivo, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Fernando, com um link para uma entrevista coletiva que ele havia concedido naquela manhã. Curiosa, ela clicou no vídeo. Fernando aparecia elegante em um terno azul marinho, em frente a vários microfones. Gostaria de esclarecer o mal-entendido da semana passada. Ele dizia com uma seriedade incomum. A doutora Mariana Souza é uma médica respeitável que foi vítima de um erro cometido por mim e pela administração do hotel. Após uma noite de comemoração, recebi o cartão do quarto errado e invadi, sem má intenção, o quarto onde a doutora descansava após um plantão. Nunca houve qualquer envolvimento romântico ou de outra natureza entre nós. Mariana sentiu um alívio imediato. Ele realmente cumpriu sua palavra. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Fernando. Promessa cumprida. Podemos conversar? Jantar hoje, 20 horas, no restaurante Oliva, para compensar os transtornos causados. Ela fitou a tela indecisa. Parte dela queria recusar imediatamente. Já tinha tido problemas suficientes por causa daquele homem. Outra parte, entretanto, estava curiosa e, talvez, levemente intrigada. Após alguns minutos de reflexão, respondeu: Não acha que já nos vimos o suficiente para uma vida inteira? A resposta veio rápida. Precisamente por isso. Quero que nossa última impressão um do outro não seja a de uma briga em meu escritório. Mariana suspirou. Tudo bem, mas chegarei atrasada. Tenho plantão até às 19 horas. O restaurante Oliva era discreto e elegante, afastado dos lugares badalados onde a imprensa costumava ficar à espreita. Fernando já estava sentado em uma mesa ao fundo quando Mariana chegou, às 20h30, ainda usando roupas simples e com os cabelos úmidos do banho rápido. Desculpe o atraso e a aparência, ela disse ao sentar-se. Não tive tempo de ir para casa trocar de roupa. Fernando sorriu, genuinamente. Está ótima. E pontualidade nunca foi meu forte também. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, até que o sommelier se aproximou para sugerir vinhos. Prefiro água, obrigada. Mariana recusou educadamente. Amanhã entro às 6h no hospital. Água para mim também, Fernando acrescentou, surpreendendo-a. Aprendi recentemente que álcool pode me levar a situações constrangedoras. O comentário arrancou um sorriso relutante de Mariana, quebrando a tensão inicial. Devo dizer, Fernando continuou, que foi impressionante a maneira como você invadiu minha reunião. Pouquíssimas pessoas teriam essa coragem. Não foi coragem, foi desespero, ela respondeu, desdobrando o guardanapo sobre o colo. Você não faz ideia do que significa para alguém como eu se tornar médica. Cada dia é uma batalha para provar meu valor. Fernando assentiu, pensativo. De certa forma, entendo. Quando comecei minha empresa, ninguém acreditava que eu conseguiria. Meu pai dizia que eu quebraria em 6 meses. E o que aconteceu?
Provei que ele estava errado em 5. Fernando sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos. Depois disso, nunca mais nos falamos. Mariana não esperava essa vulnerabilidade. Em sua mente, Fernando era apenas o empresário arrogante que havia complicado sua vida. Durante o jantar, entre pratos sofisticados que Mariana mal reconhecia, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Fernando falou sobre projetos sociais que sua empresa financiava secretamente. Não é para publicidade, por isso, não divulgamos. E Mariana contou histórias comoventes de pacientes que havia tratado. Por que medicina? Ele perguntou, enquanto saboreavam a sobremesa. Parece um caminho tão difícil. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Câncer. O médico que cuidou dela foi tão compassivo, tão humano. Decidi que queria fazer pelos outros o que ele fez por nós. Ela fez uma pausa brincando com a colher. E você, por que construir prédios? Porque prédios não decepcionam. Você projeta, executa, e eles ficam ali, exatamente como planejado. Fernando hesitou. Pessoas são mais complicadas. Algo na maneira como ele disse isso despertou a curiosidade de Mariana. Sob a fachada do homem de negócios confiante, havia cicatrizes que ela começava a entrever. Quando o jantar terminou e caminharam até a entrada do restaurante, o clima entre eles era completamente diferente. Não havia mais hostilidade, apenas uma curiosidade mútua. Posso chamar um motorista para levá-la para casa, Fernando ofereceu. Não precisa. Já pedi um carro por aplicativo. Eles ficaram em silêncio lado a lado, esperando o carro chegar. Obrigada pelo jantar, Mariana disse finalmente, e pela entrevista. Ajudou muito a esclarecer as coisas no hospital. Eu que agradeço, respondeu Fernando. Foi bom conversar com alguém que não está tentando me vender algo ou impressionar. Quando o carro chegou, houve um momento de hesitação. Nenhum dos dois sabia exatamente como se despedir. Um aperto de mão parecia formal demais depois da intimidade da conversa, mas qualquer outro gesto poderia ser mal interpretado. Fernando resolveu o impasse com simplicidade. Acho que nos veremos por aí, doutora Souza. Espero que não por engano em um quarto de hotel. Ela brincou entrando no carro. Fernando riu. Da próxima vez prometo bater antes de entrar. Enquanto o carro se afastava, Mariana percebeu que estava sorrindo sem perceber. E Fernando, parado na calçada, observando o veículo desaparecer no trânsito noturno, sentiu algo que não experimentava há muito tempo, o desejo sincero de rever alguém. Ambos tentaram convencer a si mesmos que era apenas o alívio pelo fim de um problema. Mas havia algo mais. Uma conexão inesperada que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Uma semana após o jantar, Mariana estava na sala dos médicos, tomando um café rápido entre consultas, quando seu celular começou a vibrar insistentemente. A tela mostrava chamadas perdidas de colegas e até de um número que ela reconheceu como sendo da assessoria de imprensa do hospital. "O que foi agora?" murmurou, abrindo o navegador. A resposta veio na forma de uma manchete em destaque. Vídeo revela verdade sobre escândalo no Grande Palace Hotel. Abaixo, um link para as imagens das câmeras de segurança que mostravam claramente Fernando, visivelmente alterado, cambaleando pelo corredor do hotel até entrar no quarto errado. Mariana sentiu um misto de alívio e constrangimento ao ver as imagens. Por um lado, elas confirmavam sua versão dos fatos. Por outro, expunham ainda mais a situação constrangedora. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o Dr. Mendes, diretor do hospital. "Doutora Souza, acabei de ver o vídeo. Gostaria de me desculpar pessoalmente pelas dúvidas levantadas sobre sua conduta. Está claro agora que você foi vítima de um infeliz acidente." "Obrigada, doutor." Ela respondeu surpresa com a mudança de tom. "Inclusive," ele continuou, "quero informar que sua avaliação para a efetivação continua em andamento, sem qualquer prejuízo pelo incidente." Após desligar, Mariana ficou observando o telefone, uma sensação de justiça finalmente surgindo. Ela abriu o vídeo novamente e notou algo curioso. Ao final da matéria, havia uma nota oficial da Torres Empreendimentos declarando que o vídeo havia sido obtido legalmente após pedido formal da empresa à administração do hotel, como parte de um compromisso com a transparência. Fernando havia movido suas influências para conseguir aquele vídeo. Ele poderia simplesmente ter deixado o assunto morrer naturalmente, mas escolheu agir para limpar completamente o nome dela. Sem pensar muito, ela enviou uma mensagem. "Obrigada pelo vídeo.
Você não precisava fazer isso. A resposta veio quase imediatamente. Precisava sim, era o certo a fazer. Na sede da Torres Empreendimentos, Fernando enfrentava uma reunião tensa com seu conselho diretor. Pedro, seu sócio, não parecia satisfeito. Aquele vídeo nos faz parecer irresponsáveis, argumentou Pedro. Você está cambaleando pelos corredores completamente bêbado. Que imagem isso passa para nossos investidores? Fernando respondeu com uma calma incomum. Passa a imagem de que somos honestos, que assumimos nossos erros. Desde quando você se importa tanto com assumir erros, especialmente quando esses erros podem custar milhões? Fernando não tinha uma resposta clara. Ele mesmo estava surpreso com suas ações recentes. Normalmente, teria abafado o caso com dinheiro e poder como sempre fez com qualquer obstáculo em seu caminho. Mas desde que conheceu Mariana, algo havia mudado. Pedro, já tomei minha decisão. O vídeo fica no ar. A doutora Souza não merece ter sua reputação manchada por algo que foi culpa minha. Após a reunião, sozinho em seu escritório, Fernando contemplava a cidade pela janela quando seu assistente entrou. Senhor Torres, o senhor tem uma entrevista com a revista Negócios em Poder em 1 hora. Quer que eu adie? O pessoal de marketing acha melhor esperar essa história do vídeo esfriar. Não, mantenha a entrevista e inclua na pauta que vamos falar sobre o incidente do hotel também. O assistente pareceu surpreso. Tem certeza? Essa não é nossa estratégia habitual. Fernando sorriu pensando em como Mariana o enfrentara naquele mesmo escritório dias atrás. Estou tentando algo novo. Honestidade. A entrevista coletiva foi transmitida ao vivo por vários canais de notícias. Fernando, impecável em seu terno cinza, enfrentou as perguntas dos jornalistas com uma franqueza inédita. Sim, cometi um erro. Bebi além da conta e invadi o quarto de uma pessoa inocente por engano. A doutora Mariana Souza é uma profissional exemplar que não merece ter seu nome associado a esse tipo de escândalo. Toda a culpa é minha. Um jornalista mais atrevido perguntou. Então não houve absolutamente nada entre vocês? Fernando olhou diretamente para a câmera. A única coisa que existe entre mim e a doutora Souza é o meu pedido sincero de desculpas pelo transtorno que causei. Ela merece ser reconhecida pelo seu trabalho como médica, não como personagem de fofocas. Mariana assistia à entrevista em seu tablet, escondida em um dos quartos de descanso do hospital. Cada palavra de Fernando a surpreendia. Não era o mesmo homem arrogante que tinha conhecido dias atrás. Havia uma sinceridade em sua voz, um reconhecimento genuíno do impacto de suas ações. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem de Fernando. Espero ter ajudado a resolver definitivamente esse problema. Desculpe por tudo. Ela sentiu uma pontada de algo inesperado. Não alívio, mas uma espécie de saudade antecipada. Como se estivesse fechando um capítulo que, apesar de todas as complicações, havia trazido algo interessante para sua vida monótona de hospital, casa, hospital. Ajudou muito, ela respondeu, mas não precisava ter se exposto tanto. Valeu a pena, veio a resposta. E então, segundos depois, outra mensagem. Gostaria de te ver novamente. Se você quiser, claro. Mariana fitou a tela por longos minutos, dividida. A parte racional de seu cérebro dizia para encerrar ali, agradecer educadamente e seguir sua vida. Já a outra parte, aquela que raramente tinha voz em suas decisões meticulosamente planejadas, sentia curiosidade. Queria conhecer mais esse homem que havia mostrado uma faceta tão diferente da imagem pública. Talvez, ela finalmente respondeu, mas desta vez escolha um lugar menos sofisticado. Fiquei sem graça comendo com garfo e faca algo que nem sabia pronunciar. A resposta veio com um emoji sorridente. Conheço uma pizzaria incrível no bairro italiano. 100 talheres de prata, prometo. Mariana sorriu para a tela, uma sensação estranha e agradável se espalhando pelo peito. Não era atração, ela tentou se convencer. Apenas o alívio de ver sua reputação restaurada e talvez uma curiosidade genuína por alguém tão diferente de seu círculo habitual. Do outro lado da cidade, Fernando guardou o celular no bolso, um sorriso discreto no rosto, enquanto pensava na médica determinada que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. 2 semanas se passaram desde a entrevista coletiva de Fernando. A tempestade de fofocas finalmente havia se acalmado, e Mariana voltava gradualmente à sua rotina no hospital, sem olhares curiosos ou comentários sussurrados pelos corredores.
Em uma tarde ensolarada de sexta-feira, ela e Fernando se encontraram na pequena pizzaria do bairro italiano como combinado. O local era aconchegante, com toalhas de mesa quadriculadas vermelhas e brancas e fotografias antigas de Nápoles nas paredes. Nada parecido com o restaurante refinado do primeiro encontro. Você estava certo, Mariana comentou, mordendo uma fatia de pizza margherita. Essa é a melhor pizza que já comi. Fernando sorriu, satisfeito. Venho aqui desde a faculdade. O Giancarlo, dono do lugar, me alimentou quando eu estava quebrado, tentando começar meu primeiro negócio. Você? Quebrado? Difícil imaginar. Nem sempre fui o magnata que os jornais pintam, ele respondeu fazendo aspas com os dedos. Comecei vendendo apartamentos de terceiros para pagar a faculdade. Só consegui comprar meu primeiro terreno aos 27 anos. Enquanto conversavam, Mariana notou como Fernando parecia diferente naquele ambiente simples, mais relaxado, mais autêntico. Sem a pressão dos negócios ou dos holofotes, ele mostrava um lado quase vulnerável. A noite fluiu naturalmente, com histórias compartilhadas e risos genuínos. Quando saíram da pizzaria, já passava das 11. Fernando insistiu em acompanhá-la até em casa. Não é necessário, ela protestou. Moro perto do hospital, posso pegar um táxi. Insisto, ainda me sinto responsável por todo aquele caos. No trajeto até o apartamento de Mariana, um silêncio confortável se instalou entre eles. Vez ou outra, seus olhares se encontravam, seguidos de sorrisos tímidos. Ao chegarem ao prédio simples onde Mariana morava, Fernando desceu do carro para se despedir. O momento de desconforto retornou. Como encerrar algo que não estava claro o que era? Foi uma noite agradável, ele disse finalmente. Foi mesmo, ela concordou. Obrigada pela pizza. E por tudo que fez para corrigir aquele mal-entendido. Fernando hesitou por um instante como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, deu um passo à frente e, com uma naturalidade surpreendente, a beijou. O beijo, breve e delicado, pegou Mariana de surpresa. Mais surpreendente ainda foi perceber que ela correspondia, um calor inesperado se espalhando por seu peito. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente confusos com o que acabara de acontecer. Eu não deveria ter feito isso, Fernando murmurou. Não deveria. Mariana concordou, mas sem conseguir esconder um pequeno sorriso. Ele se despediu com um aceno desajeitado e voltou para o carro. Mariana subiu para seu apartamento com o coração batendo mais rápido que o normal. Uma sensação há muito esquecida em meio à rotina exaustiva do hospital. Na manhã seguinte, a realidade retornou com toda a força. Durante a visita aos pacientes, Mariana foi chamada com urgência ao gabinete do Dr. Mendes. Ele a recebeu com uma expressão grave. Doutora Souza, acabo de receber uma ligação do Conselho Médico. Uma comissão vai avaliar sua conduta no caso recente. Minha conduta? Mas o vídeo provou que eu não tive culpa. Sim, mas alguns membros mais conservadores do Conselho questionam se o envolvimento posterior com o Sr. Torres foi apropriado. Mariana sentiu o sangue gelar. Envolvimento posterior? Do que está falando? O Dr. Mendes girou a tela de seu computador mostrando uma foto dela e Fernando saindo da pizzaria, sorrindo um para o outro. A legenda dizia: romance confirmado, Fernando Torres e a médica do escândalo encontrados em jantar íntimo. Isso é absurdo. Foi apenas um jantar entre amigos. Ela protestou, a palavra amigos soando estranha até para ela mesma. Mariana, o diretor suspirou usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você é uma excelente médica. Sua vaga de efetivação está praticamente garantida. Não jogue isso fora por um caso passageiro. Ela saiu do gabinete, sentindo-se humilhada e furiosa. No corredor, pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Fernando. Precisamos conversar. Urgente. Eles se encontraram em um café discreto próximo ao hospital. Fernando chegou primeiro, notando imediatamente a expressão tensa de Mariana quando ela entrou. O que aconteceu? Perguntou preocupado. Ela mostrou a notícia em seu celular. Isso aconteceu, de novo. Estou sendo julgada pelo Conselho Médico por causa desse envolvimento com você. Fernando passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Não acredito que ainda estão atrás de nós. Achei que o vídeo tivesse encerrado o assunto. Pois não encerrou. E agora estou prestes a perder a vaga pela qual trabalhei a vida inteira porque... Ela hesitou. Porque saímos para jantar. E porque eu te beijei. Fernando completou em voz baixa.
Mariana assentiu, desviando o olhar. Isso não pode continuar, Fernando. Não pode haver um nós. Não agora. Talvez nunca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o impacto daquelas palavras. Entendo. Sua carreira vem primeiro. Respeito isso. Não é só minha carreira. É que vivemos em mundos diferentes. Você está acostumado com escândalos, com sua vida exposta. Eu não. Não posso arriscar tudo por algo que... Ela não completou a frase. Por algo que talvez não dê certo. Ele concluiu por ela. Mariana o encarou com tristeza. Preciso me afastar. Completamente. Até essa história toda ser esquecida. Fernando queria argumentar, dizer que poderiam encontrar uma solução, que poderiam se ver discretamente, longe dos olhos públicos, mas sabia que seria egoísmo de sua parte. Ela tinha muito mais a perder. Se é isso que você quer, vou respeitar sua decisão, ele disse finalmente. Mas quero que saiba que esses dias, mesmo com todo o caos, foram diferentes para mim, especiais. Mariana sentiu um nó na garganta. Para mim também. Mas às vezes o momento não é certo. Eles se despediram com um aperto de mão formal, como se voltassem ao início, quando eram apenas estranhos unidos por um mal-entendido. Fernando observou Mariana se afastar, lutando contra o impulso de ir atrás dela. No caminho de volta ao hospital, Mariana enxugou uma lágrima teimosa, repreendendo-se por se sentir assim por alguém que mal conhecia. Era a decisão certa, repetia para si mesma. A única decisão possível. No dia seguinte, ambos voltaram às suas vidas separadas, fingindo que aquele breve encontro de almas nunca havia acontecido. 3 meses se passaram. O outono começou a transformar as folhas das árvores da cidade, e a vida seguiu seu curso natural para Mariana e Fernando. Mariana finalmente conseguiu sua tão sonhada efetivação no hospital. Após uma reunião tensa com o conselho médico, onde ela defendeu apaixonadamente seu compromisso com a medicina e sua conduta ética, os membros votaram unanimemente a seu favor. O Dr. Mendes a chamou pessoalmente para dar a notícia, com um sorriso genuíno de admiração. Você merece, doutora Souza. Sua dedicação aos pacientes é exemplar. Enquanto isso, Fernando mergulhou em um novo projeto ambicioso, a construção de um centro médico em uma área carente da cidade. Algo que ele admitia apenas para si mesmo havia sido inspirado pelas conversas com Mariana sobre as dificuldades que muitos pacientes enfrentavam para conseguir atendimento especializado. Ocasionalmente, um pensava no outro. Mariana, ao passar pela pizzaria do bairro italiano. Fernando, ao ouvir notícias sobre avanços na medicina. Mas nenhum dos dois tentou restabelecer contato. A separação, por mais dolorosa que tivesse sido, parecia necessária. Até que o hospital onde Mariana trabalhava anunciou um grande evento beneficente para arrecadar fundos para a nova ala pediátrica. Como médica recém-efetivada e uma das mais jovens do corpo clínico, ela foi designada para ajudar na organização. Na noite do evento, o saguão principal do hospital estava irreconhecível. Decorado com luzes suaves e flores elegantes, parecia mais um salão de festas do que uma instituição médica. Mariana usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, sua única concessão à formalidade da ocasião. Seu trabalho era receber os convidados importantes e acompanhá-los até suas mesas. Foi quando viu Fernando entrar pelo saguão. Ele vestia um terno preto impecável e conversava com o Dr. Mendes, que gesticulava animadamente. Mariana sentiu seu coração acelerar de uma maneira que não acontecia há meses. Não sabia que ele viria. Sussurrou para Camila, a enfermeira-chefe que estava ao seu lado. A Torres Empreendimentos é uma das principais doadoras, Camila respondeu, erguendo uma sobrancelha sugestiva. O Dr. Mendes convidou pessoalmente o Sr. Torres. Mariana assentiu, tentando manter a compostura profissional. Observou Fernando de longe, notando como ele parecia diferente. Não exatamente em aparência, mas havia algo em sua postura, em seu olhar, algo mais sereno, menos performático. Durante toda a noite, eles gravitaram pelo mesmo espaço sem se encontrarem diretamente. Fernando conversou com médicos e outros doadores, enquanto Mariana se ocupou recebendo convidados e garantindo que tudo corresse bem. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam através do salão, mas ambos desviavam rapidamente. Após os discursos oficiais e o anúncio do valor arrecadado, uma soma impressionante
que garantiria equipamentos de última geração para a ala pediátrica, a orquestra começou a tocar músicas suaves. Alguns convidados se dirigiram à pequena pista de dança improvisada. Mariana se afastou discretamente para o terraço anexo ao salão, precisando de um momento de ar fresco após horas de sorrisos profissionais e conversas forçadas. Apoiou-se no parapeito, observando as luzes da cidade abaixo. Estava orgulhosa do sucesso do evento, mas exausta emocionalmente. Parece que conseguimos um bom resultado para o hospital, disse uma voz familiar atrás dela. Mariana não precisou se virar para saber quem era. Aquela voz havia povoado seus pensamentos mais vezes do que ela gostaria de admitir. Fernando, ela disse simplesmente, virando-se para encará-lo. Não sabia que você estava envolvido com o hospital. Ele sorriu, um sorriso diferente do que ela lembrava, menos confiante, mais genuíno. É um projeto recente. Estou financiando algumas alas em hospitais públicos. Por quê? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Fernando se aproximou, apoiando-se no parapeito ao lado dela, contemplando a mesma vista. Digamos que uma certa médica me fez pensar diferente sobre algumas coisas. O silêncio que se seguiu não era desconfortável como Mariana temia. Era como se, apesar dos meses separados, a conexão entre eles permanecesse intacta. Conseguiu sua efetivação? Ele perguntou finalmente. Sim, há 2 meses. Fico feliz. Você merece. Fernando hesitou. Pensei em mandar uma mensagem para parabenizá-la, mas achamos melhor manter distância. Mariana completou. Fernando assentiu. Foi a decisão certa? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Mariana estudou o rosto dele sob as luzes suaves do terraço. Na época, sim, era o que precisávamos. E agora? Fernando perguntou, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Camila, que apareceu apressada no terraço. Doutora Souza, o Dr. Mendes está procurando por você. Ele quer que você esteja presente para a foto oficial com os principais doadores. Mariana assentiu. Estarei lá em 1 minuto. Quando a enfermeira saiu, um novo silêncio se instalou entre eles. Fernando parecia querer dizer algo importante, mas hesitava. Você precisa ir, ele disse finalmente. Não quero atrapalhar seu momento. Mariana sentiu uma pontada de decepção. Sim, preciso ir. Fernando deu um passo para trás como se estivesse se preparando para deixá-la partir novamente. Foi então que ele disse, com uma simplicidade desarmante. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido o quarto errado de novo. As palavras atingiram Mariana como uma onda inesperada. Ela sentiu o rosto esquentar e, pela primeira vez em meses, permitiu-se um sorriso genuíno, sem reservas. Mesmo sabendo de todas as complicações que isso causaria, ela perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. Fernando deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Mesmo assim, valeu cada momento de caos. Mariana sabia que deveria voltar para dentro, que o Dr. Mendes e os convidados importantes estavam esperando. Mas naquele momento, sob as estrelas e com o coração batendo forte no peito, ela tomou uma decisão que não vinha da razão, mas de um lugar muito mais profundo. Talvez, ela disse, sua voz quase um sussurro, seja a hora de vermos onde esse caos pode nos levar. 6 meses depois do reencontro no evento beneficente, Mariana acordou com o sol da manhã filtrando pelas cortinas. Instintivamente, seu braço buscou o lado oposto da cama, encontrando apenas o lençol vazio e um bilhete no travesseiro. Reunião de emergência. Não quis te acordar. Jantar às 20 horas. Te amo. Ela sorriu, passando os dedos pela caligrafia firme de Fernando. Ainda era estranho, às vezes, acordar ao lado dele, ou encontrar seus bilhetes quando ele saía cedo. Estranho, mas reconfortante. Mariana levantou-se e caminhou até a janela do apartamento dele, agora parcialmente seu também. A vista da cidade despertando sempre a impressionava. Tão diferente do seu antigo apartamento perto do hospital, com vista para um pátio interno sem graça. Seu celular tocou. Era Camila. E aí, doutora Souza? Preparada para o grande dia? Nervosa, Mariana admitiu. Nunca coordenei um departamento inteiro antes. Você vai arrasar. O Dr. Mendes não confiaria a cardiologia pediátrica a você se não tivesse certeza. Após desligar,
Mariana entrou no chuveiro, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. Enquanto se arrumava, pensou em como sua vida havia mudado drasticamente no último ano. O início do relacionamento com Fernando não foi fácil. Ambos eram teimosos, comprometidos com suas carreiras e acostumados a tomar decisões sozinhos. Houve discussões acaloradas, momentos de dúvida e recuos temporários. Talvez estejamos forçando algo que não tem futuro, Fernando disse certa vez, após uma briga sobre o excesso de trabalho dela. Talvez, Mariana respondeu magoada, mas dessa vez não vou desistir só porque é difícil. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Perceberam que, para dar certo, precisariam construir algo completamente novo, não encaixar um na vida do outro, mas criar um espaço onde ambos pudessem crescer juntos. Fernando aprendeu a respeitar as emergências médicas e os plantões de última hora. Mariana entendeu que nem todas as ligações de negócios podiam esperar. Encontraram um ritmo próprio, imperfeito, mas funcional. Enquanto isso, na sede da Torres Empreendimentos, Fernando encerrava a reunião emergencial sobre uma obra paralisada por problemas ambientais. Quero uma solução que atenda às exigências ambientais, não uma maneira de driblá-las. Ele instruiu a equipe jurídica, para a surpresa de alguns executivos mais antigos. Pedro, seu sócio, o abordou após a reunião. Desde quando você se importa tanto com licenças ambientais? Antigamente, você só queria saber do prazo de entrega. Fernando sorriu. Digamos que estou tentando construir algo mais duradouro nos meus projetos. Pedro revirou os olhos. Essa médica realmente te transformou, hein? Não é transformação, é evolução, Fernando respondeu, checando o relógio. Tinha 1 hora para visitar o centro médico comunitário antes de seu próximo compromisso. O projeto, financiado pela fundação que criara recentemente, oferecia atendimento especializado a comunidades carentes. A ideia surgiu após ouvir Mariana contar sobre pacientes que esperavam meses por consultas que poderiam salvar suas vidas. Enquanto caminhava pelo centro médico, cumprimentando funcionários e pacientes, Fernando refletia sobre como sua vida havia mudado. Antes, seu valor era medido pelos metros quadrados construídos e pelos lucros gerados. Agora, ele começava a se medir pelo impacto positivo que podia criar. No caminho de volta ao escritório, enviou uma mensagem para Mariana. Como está o primeiro dia como chefe? Orgulhoso de você. No hospital, Mariana encerrava uma reunião com sua nova equipe. Como coordenadora da cardiologia pediátrica, tinha responsabilidades que iam muito além de apenas cuidar de pacientes. Agora, precisava liderar outros médicos, definir protocolos, gerenciar recursos. Alguma dúvida sobre o novo fluxo de atendimento? Ela perguntou, observando os rostos atentos ao seu redor. Um médico recém-contratado levantou a mão. Doutora Souza, por que insiste tanto no acompanhamento pós-alta? Aumenta nossa carga de trabalho consideravelmente. Mariana sorriu. Porque não tratamos apenas corações, tratamos crianças com coração, e elas precisam de acompanhamento integral para ter qualidade de vida. Após a reunião, Camila se aproximou com um sorriso malicioso. Então, jantar romântico hoje à noite? Mariana balançou a cabeça, divertida. Fernando disse que tem uma surpresa. Provavelmente mais um restaurante caríssimo, onde não sei usar os talheres corretamente. Ainda não acredito que vocês estão juntos há 6 meses. Lembra quando você o odiava? Eu nunca o odiei, Mariana corrigiu. Só achava que ele tinha arruinado minha vida. Ambas riram, lembrando daqueles dias caóticos que agora pareciam tão distantes. Às 20 horas, Mariana esperava Fernando na porta do hospital, exausta mas feliz com seu primeiro dia como coordenadora. Quando ele chegou, não estava com seu motorista habitual, mas dirigindo pessoalmente um carro simples. O que aconteceu com seu carro de luxo? Ela perguntou, entrando no veículo. Achei que hoje merecíamos algo diferente. Ele respondeu misteriosamente. Para surpresa de Mariana, eles não foram a um restaurante requintado, mas à pequena pizzaria do bairro italiano, onde tiveram seu primeiro encontro real. Giancarlo, o proprietário, os recebeu com abraços calorosos. Meus clientes favoritos, mesa especial para vocês hoje. A mesa estava decorada com velas e flores simples, no canto mais tranquilo do restaurante. Mariana sentiu um aperto no peito ao reconhecer o local exato onde haviam se sentado meses atrás. Por que aqui? Ela perguntou depois que o vinho foi servido. Fernando tomou sua mão sobre a mesa.
porque foi aqui que percebi que estava me apaixonando por você. Mesmo sabendo que seria complicado, mesmo sabendo que vivíamos em mundos diferentes. Seus olhos se encontraram sobre a luz das velas, e Mariana viu neles o mesmo homem que havia entrado acidentalmente em seu quarto de hotel, só que agora não era mais um estranho. Sabe, ela disse brincando com a taça de vinho, nunca imaginei que um erro tão absurdo pudesse levar a algo tão... certo. Fernando sorriu. Os melhores encontros são aqueles que nunca planejamos. Eles brindaram ao futuro que estavam construindo juntos. Um futuro imperfeito, cheio de desafios, mas genuinamente deles. Mariana continuaria salvando vidas no hospital, e Fernando seguiria transformando a cidade com seus empreendimentos. Mas agora, ao final de cada dia, teriam um ao outro para compartilhar vitórias, derrotas e tudo mais que a vida trouxesse. O que começou com um erro em um hotel de luxo havia se transformado no acerto mais improvável de suas vidas. E enquanto saboreavam a pizza, rindo de memórias compartilhadas e fazendo planos para o futuro, tinham certeza. Algumas vezes o destino sabe exatamente o que está fazendo quando nos empurra para o quarto errado. Queridos leitores, espero que tenham se encantado com a história de Mariana e Fernando, um encontro inesperado que começou com um simples erro de quarto de hotel e se transformou em algo muito mais profundo. Se você também acredita que os melhores encontros são aqueles que nunca planejamos, deixe seu comentário contando o que achou desse romance improvável, curta este vídeo e compartilhe com aqueles amigos que adoram uma boa história de amor com toques de realidade. E você? De qual canto do Brasil ou de qual país está assistindo a esta história? Conte-nos nos comentários. Se gostou deste tipo de conteúdo e quer acompanhar mais histórias que misturam acasos do destino, desafios profissionais e encontros inesperados, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas publicações. Sua participação é o que nos motiva a continuar criando.